Como você se comportaria se estivesse num lugar que ninguém fosse cristão, não conhecem a você e não sabem que você serve a Deus? Você se comportaria como eles? Esse é o tema da nossa EBD Comentada Online de hoje, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online de São Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ou se você também deixou um tempo de vir e está voltando a estar conosco, estamos aqui sempre alegres por sua participação. Estamos dando aí continuidade ao nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens CPAD, com o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica com base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje é a lição de número 4, as lições aqui no canal são gravadas com antecedência, será ministrada no dia 28 de janeiro de 2024, com o tema Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. E nesse momento nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou aqui mais uma vez. Quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te render graças por esta grande oportunidade de estar realizando mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Senhor, eu preciso de iluminação do Teu Espírito. Ilumina minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra. Tira toda distração, todo impedimento, que seja um programa edificante, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bom, participe do projeto Mais 13 inscritos do canal. Se o canal está sendo bênção para você, eu acredito que vai ser bênção para outras pessoas também. Então, divulgue o canal para as pessoas que você conhece, da sua igreja, da sua família, grupo de WhatsApp. E também não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo, não esqueça de deixar o like e também comentar o que você achou desta lição, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo e compartilha, tem um link de compartilhar aí, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Texto principal. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Olha a negação deles. Não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Então nós não vamos servir seus deuses e nem vamos adorar a imagem que tu levantaste. Daniel 3,18. Resumo da lição. A confiança em Deus é o que eles tinham. E o compromisso com a sua palavra. Porque uma vez que você confia no Senhor e tem compromisso com a palavra de Deus, contribui com a manutenção da fidelidade do crente. O crente não deixa de ser fiel quando ele confia em Deus e tem compromisso com a palavra. Texto bíblico, Daniel 3, do 7 ao 12. E eu vou fazer um resumo aqui rapidamente de Daniel 3, do 7 ao 12, inclusive fazendo uma lembrança aqui para vocês. Vocês sabem que nós tínhamos aqui no canal o resumão, que era o infográfico das lições, tanto de jovens como de adultos. E isso não tem mais, eu expliquei na primeira lição porque eu não estou podendo mais fazer, mas em contrapartida eu estou trazendo um pequeno resumo do texto base da lição. Então isso também ajuda bastante. Eu acabei substituindo uma coisa e tirei uma coisa e acabei colocando outra, então há um benefício em tudo isso, tá bom? Vamos lá. Dentro desse texto de Daniel 3, do 7 ao 12, o resumo é o seguinte: a proclamação do rei. Nabucodonosor emitiu um decreto exigindo que, quando a música tocasse, todos se prostrassem e adorassem a estátua de ouro que ele havia erguido. Preste atenção, ele é o rei. No seu domínio, ele é o que manda. Qualquer pessoa que desobedecer sua ordem está sujeita a uma punição. Então, Nabucodonosor, na esfera humana, ele está acima de qualquer pessoa. Ele tem todo o poder na esfera humana. Lembre-se disso. Muito bem. Então, ele diz:
tem que se prostrar. A denúncia dos caldeus, ou seja, os babilônicos que estavam lá, viram algo aconteceu e denunciaram. Alguns caldeus acusam os 3 jovens hebreus de não obedecerem ao decreto real, recusando-se a adorar a estátua. Então, entre o povo daquele local, havia homens, né, jovens, pessoas, que observaram que os jovens judeus não se dobraram e denunciaram eles. A firmeza na fé. Os jovens hebreus respondem ao rei que não tem necessidade de prestar contas a ele sobre este assunto. Ou seja, eles reconhecem que estão debaixo de uma autoridade maior do que a do rei Nabucodonosor. Eles reconhecem que eles pertencem ao Senhor, que eles se submetem a Deus e a mais ninguém no sentido de adoração. Tá? Eles não estão sendo desobedientes às autoridades. Eles estão desobedecendo uma lei que vai contra a lei de Deus. Isso é importante. Nós, como cristãos, não podemos desobedecer às autoridades, desde que a norma que a autoridade estabeleça não vá contra a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus, ainda que sejamos sujeitos a uma punição humana, não seremos sujeitos à punição divina. Eles afirmam que o Deus deles pode livrá-los do forno de fogo ardente, mas mesmo que ele não o fizesse, eles ainda não adorariam a estátua do rei. Ou seja, eles estavam prontos para morrer pela fidelidade ao Senhor. E aqui tem uma questão muito interessante e importante. Estamos prontos a morrer pelo nome do nosso Senhor? Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Cruz é símbolo de sofrimento por causa de Cristo e até mesmo de morte. Estamos em condição de fazer como Sadraque ou Misael, Azarias e Ananias? Muito bem. A ira do rei Nabucodonosor fica enfurecido com a resposta dos jovens e ordena que o forno seja aquecido 7 vezes mais do que o normal. Ou seja, ele quer que eles possam sofrer e morrer muito rápido, acabar, para virarem exemplo. Só que o exemplo foi ao contrário do que ele achava. A coragem perante a morte. Apesar da ameaça iminente de serem lançados no forno de fogo ardente, os 3 jovens permanecem firmes em sua fé e recusam-se a adorar qualquer coisa além do seu Deus. Essa é a questão. Até onde estamos dispostos a ter compromisso com Deus, confiando nele para ser fiel a ele, independente de aonde estamos ou o que nos seja dito que vai acontecer se não fizermos o que aquelas pessoas querem e deixarmos de obedecer ao Senhor. Até aonde estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Isso aqui é importante, hein? Recomendação de vídeo. A sutileza da relativização da Bíblia, por quê? Porque ele está fazendo aí dentro da lição, tem aí uma referência de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, então eu estou deixando aqui esse vídeo de recomendação e também o Entendes Tu o que Lês, como estudar a Bíblia para entender. Entendes tu o que lês? E eu quero deixar aqui uma recomendação. Você é professor, não é professor, você é pregador, não é pregador, é pregadora, não é pregadora, é professora, não é professora, é aluno, não importa. Não apenas estude as aulas da escola dominical, assista mais conteúdos, ainda que não seja aqui no canal, para que você possa aprender mais, porque isso poderá ser usado e aplicado no seu dia a dia. Não apenas se atenha a EBD, vá além, se aprofunde, estude. E é por isso que eu fiz aí a recomendação desse vídeo aqui também. Aprenda mais e mais. Comentarista da lição, o pastor Elias Torralbo nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Objetivos da lição: conscientizar da importância da firmeza doutrinária. Tópico 1. Saber que é preciso identificar e confrontar as falsas doutrinas. Tópico 2. Compreender o que é viver a verdadeira doutrina. Tópico 3. Introdução. Na lição desse domingo, vamos discorrer a respeito dos conflitos do cristão com os ataques à verdadeira doutrina. Tomaremos o exemplo da vida dos jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abidineu, que na verdade é Misael, Azarias e Ananias. Ele está usando aqui os nomes babilônicos, mas o nome judeu, porque eles deram nomes babilônicos de acordo com os deuses da Babilônia para poder acabar com a identidade deles em todos os sentidos, tá? Inseridos na cultura babilônica, permaneceram firmes no propósito de honrar a Deus.
A lição também trata sobre a firmeza doutrinária, os ataques das falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. O objetivo é fazer você perceber que vale a pena ser fiel a Deus e a sua palavra em meio a uma geração inimiga. Eles estavam no meio de um povo que não conhecia eles. Ninguém conhecia eles. Eles poderiam abrir mão da doutrina de Deus, abrir mão da sua fé, abrir mão da sua fidelidade, mas eles não negociaram a vida deles com Deus. O contexto da época era o seguinte: o que estava acontecendo nessa época, historicamente falando? Quando Deus permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre Jeoaquim em 605 d.C., o monarca babilônico levou alguns vasos do templo e alguns escolhidos dentre os príncipes e nobres, porque houve 3 ataques, houve 3 idas da Babilônia até o lugar onde estava o povo de Deus. E no terceiro foi que houve a destruição de Jerusalém. Mas até então, o templo e tudo mais, até então não havia ainda tido a destruição. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, você está falando de antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Então, o Império cresce e eles não têm homem suficiente com uma formação adequada para trabalhar junto ao governo. E por isso, eles começam a pegar pessoas das nações onde eles vão conquistando, que são pessoas de uma classe mais alta, entre eles Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Mas tinha outros. Para poder servir, eles vão fazer uma aculturação, ou seja, eles vão tirar a cultura deles e colocar a cultura daqueles povos e colocar a cultura da Babilônia. Isso é uma aculturação, ou seja, apagar todo vestígio de crenças, de valores que eles tinham na terra deles. E fazer eles agora ter os valores da Babilônia, servir os deuses da Babilônia. É isso que eles querem. Por isso, eles mudaram os nomes de Misael, Azarias, Ananias e até de Daniel, de acordo com os deuses da Babilônia. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus e assim torná-los úteis no serviço real. É bom entender o contexto da época para você se situar do porquê aconteceu o que estava acontecendo. Porque passa a ser um pouco estranho, né? Como é que pode? Mais tarde eles assumem posições de destaque. Por que eles também levam esses jovens para lá? Eles levam porque eles estão precisando. Então eles pegam da classe, né, de elite, né, as pessoas que tinham ali mais possibilidades de aprender, estavam numa posição melhor, e eles levam para a Babilônia. E os jovens vão junto, no meio dessa leva. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos. Tópico 1, firmeza doutrinária. Vamos lá. Jovens sob pressão. E aqui eu já quero fazer uma observação. Talvez alguém diga assim: pastor, ô professor, a gente não está num exílio. Nós não estamos dentro de uma situação igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo levado cativo, um cativeiro. Como é que a gente aplica uma lição dessa? Nós vamos pegar a postura deles diante da situação. Então, a questão é a seguinte: como é que os nossos jovens se comportam na escola? No meio de pessoas que não servem a Deus. Nem todos servem a Deus. Ou até a maior parte não serve a Deus. Será que eles continuam com os valores cristãos? Ou lá eles se comportam de outra maneira porque não tem ninguém da igreja vendo? Como é que os nossos jovens se comportam na faculdade? Como é que os nossos jovens, já que a lição é para jovens, como é que os nossos jovens se comportam, aqueles que já estão trabalhando no trabalho, no emprego? Como é que eles se comportam se lá ninguém os conhece? Ninguém tá vendo. Todo mundo faz a mesma coisa errada, muitas vezes. Eles abrem mão da doutrina? Eles pensam assim: ah, não, agora a gente não tá no templo, o pastor não tá aqui, minha mãe não tá aqui, meu pai não tá aqui, os irmãos da igreja não estão aqui, os jovens que eu conheço da igreja não estão aqui, ninguém tá me vendo. Então eu passo a me comportar como eles, até para ser aceito, até para poder ser bem recebido. Então negocio os valores para poder ser aceito? É isso? Mas e Deus que tá vendo tudo?
E outra coisa, eu sirvo ao meu pai, à minha mãe, os meus irmãos em Cristo, o pastor da igreja, ou eu sirvo a Deus? Porque a questão aqui, a minha família, ela vê o meu bom testemunho, mas o meu servir não é para a minha família, não é para o meu pastor, não é para os irmãos da igreja, é para o Senhor. Então, cuidado! Lembre-se dessa colocação aqui, dessa ilustração, porque aonde você estiver, você precisa ser cristão. Jovem sob pressão. Ao lado de Daniel, o jovem Sadraque, Mesaque e Abednego recebem merecido destaque nas escrituras, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente. Daniel, cova dos leões. Misael, Azarias e Ananias, fornalha de fogo ardente. Mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus, que demonstraram em uma Babilônia hostil, avessa aos princípios divinos. Você vai para a faculdade, você vai ver um ambiente hostil, avesso aos princípios divinos. Você, às vezes, está dentro da escola, você vai ver um ambiente hostil, avesso aos princípios divinos. Às vezes, você está no trabalho, você vai ver um ambiente hostil e avesso aos princípios divinos. E como é que eu e você vamos nos comportar? E como é que os jovens vão se comportar? Essa é uma pergunta que precisa ser feita em sala de aula, como eu estou fazendo aqui. Vamos esquecer de quem somos? Vamos perder a nossa identidade? A ideia da Babilônia era aculturar eles e arrancar deles todo vestígio de cultura e de crenças, de valores, e incutir neles os valores da Babilônia. E é isso que às vezes é tentado ser feito, às vezes dentro de uma escola. Às vezes professores ateus, professores que têm ideias contrárias ao cristianismo, querem doutrinar os nossos jovens para arrancar deles toda a possibilidade de fé, matar a fé deles. Então eles precisam estar muito bem preparados em relação à palavra de Deus para enfrentar a escola, enfrentar a faculdade, enfrentar o trabalho, o emprego, a empresa, para poder se portar da forma correta. Caso contrário, ele vai negociar seus valores para conseguir posições diante daquele lugar. A profundidade das raízes de sua fé tornou-se conhecida diante dos ventos contrários a que esses jovens foram submetidos. Como é que você vai saber que uma pessoa de fato é firme com Deus? Diante dos ataques. Se ele tem uma vida sem ataques, se ele não é exposto a nada, ele não vai saber qual é a estrutura espiritual dele. Mas quando ele é exposto a determinadas situações, ele vai ver se realmente ele crê no Senhor e está pronto a obedecê-lo independente de onde ele estiver. Sendo que, ainda que ninguém o conheça, o Senhor sabe quem ele é. E esses ventos contrários vêm de vários lugares, vários lados. Às vezes, tem jovens cristãos que vão participar de determinados programas, esses programas que fazem avaliação de quem canta, e às vezes dá a seguinte proposta: não canta aqui louvor, aí eles chamam, né, música gospel, não, canta outra coisa. Então, se você realmente não estiver firme na sua fé, você vai abrir mão daquilo dos seus valores para poder agradar aquelas pessoas, para ser aceitos por elas. Sejamos rejeitados pelas pessoas, mas sejamos sempre aceitos por Deus. Nunca negocie os valores que você tem em relação ao Senhor. Longe de casa, distante dos referenciais familiares e religiosos, diante do triste quadro de deportação para a Babilônia, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e de seu povo. É por isso que a igreja precisa preparar muito bem nossos jovens hoje, porque eles são testados de tudo quanto é maneira nesses ambientes. E não é só com a EBD, não. Tem que preparar, dando palestras, estudos, preparando os jovens. Temáticas da atualidade que são abordadas para que eles tenham conhecimento pleno, para quando eles entrarem nesse ambiente, eles saberem como lidar. Senão eles chegam lá e são engolidos pelas filosofias vãs,
são engolidos pelas ideologias e quando vê que não, estão desviados da igreja. Eles tomaram uma decisão própria, sim, mas quem sabe não foram fundamentados na palavra, e essa obrigação é da igreja. A igreja precisa fundamentar seus membros na palavra, e isso é para cada igreja local. Então tem que haver uma preocupação em relação a isso. Porque se os nossos jovens não forem preparados, eles não vão conseguir ficar de pé diante desses lugares e desses cenários, de forma nenhuma. 2. 3 jovens e uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Daniel 3, 16 a 18. Foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Então eles vêm obedecendo, até que eles são confrontados com risco de perder sua vida. Junto de Daniel, eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei. Desde que eles chegaram lá, eles já estavam se separando dessas coisas. Contrariando assim o curso normal da vida em Babilônia, fazendo-os diferentes dos demais. É só ler Daniel 1, do 8 ao 20. Eu não tenho tempo para fazer essa leitura, mas eles só querem comer legumes. Por quê? Porque a comida lá era sacrificada a outros deuses. E um dos motivos do povo de Deus ter ido para o cativeiro era a idolatria. Como é que eles vão ir para o cativeiro sabendo que um dos motivos é a idolatria, e vai chegar lá e vai continuar na idolatria, comendo coisas sacrificadas a ídolos, já que eles sabiam que era sacrificada a ídolos. Então eles querem comer legumes. E eles acham favor, Deus dá esse favor, permitindo que quem estava lá no controle permitisse que eles comessem só legumes, e assim eles já se livraram. Mas, querendo ou não, eles passaram a agir diferente dos demais. E quando você age diferente do todo, você pode ser rejeitado. Então é por isso que os jovens, e até adultos, muitas vezes, mas os jovens são mais atacados, que estão numa idade de formação ainda da sua personalidade, eles, para não perder a aceitação, o que eles fazem? Eles cedem. Só que esses jovens não cederam. Então, biblicamente, nós temos prova que não é porque você é jovem que você tem que ceder. Daniel era jovem e não cedeu. Misael era jovem e não cedeu. Ananias era jovem e não cedeu. Misael, Azarias era jovem e também não cedeu. Então, eles não cederam. Certo? Essa decisão oferece importantes lições, das quais 2 se destacam. Vamos lá. É preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras mais complexas isso ocorra naturalmente. Se diante de coisas mais simples a gente está negociando nossos valores, quando chegar nas coisas maiores, aí que nós vamos negociar mesmo os valores. Não há dúvida de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária, que tinham principalmente na adoração somente a Deus. Olha o que diz Êxodo 20, do 3 ao 5. Ordem de Deus para o seu povo. Mandamento de Deus para o seu povo. Não terá outros deuses diante de mim. Como é que eles vão adorar a estátua de Nabucodonosor? Não fará para ti imagem de escultura. Como é que eles vão adorar a imagem de Nabucodonosor? Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Então Deus está dizendo para eles, vocês não podem criar imagem de nada que esteja no céu, na terra, debaixo da terra, nas águas, de nada para adorar. Nabucodonosor fez uma imagem dele mesmo para ser adorada. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pai pecava e Deus ia sentenciar o filho até a 3ª e 4ª geração? Não, Deus vai sentenciar aqueles que continuam pecando no mesmo caminho, seguindo o mesmo caminho dos pais. Tanto é que quando chega em Ezequiel é dito, a alma que pecar, essa morrerá. Então eles sabiam que não poderiam adorar aquela imagem. Então eles se recusam a adorar aquela imagem. Daniel é diferente. Já que eles não conseguiam pegar nada de errado de Daniel, porque eles tinham ciúme de Daniel, porque o rei pensava em colocar ele numa posição de mais destaque ainda, ele era um dos 3 presidentes e o rei pensava em constituir ele sobre tudo, o que eles fizeram? Eles foram na lei do seu Deus, do nosso Deus,
procurar um motivo. E aí acharam Daniel orando e criaram um decreto que ninguém poderia fazer petição a ninguém durante 30 dias, a não ser ao rei. E tentam pegar Daniel com isso. Daniel, como tinha fidelidade a Deus, ele não ia parar de orar só porque tinham assinado um decreto dizendo: quem pedir a outro ser, a não ser o rei, vai para a cova dos leões. Daniel pensou: eu vou para a cova, mas eu não abro mão da minha comunhão com Deus. Eu não abro mão do meu relacionamento com Deus. Entenda isso. Isso é colocar Deus acima de tudo. Portanto, a firmeza doutrinária dá condições e permite que o cristão tome sábias e corretas decisões. Essa postura corajosa e firme dos jovens diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia, é um exemplo inspirador, nos inspira, de como é possível manter nossos valores e crenças, mesmo em situações adversas. Eles estavam diante, na iminência de perder a vida, mas eles não abrem mão dos valores e da sua fé. É um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos difíceis, podemos escolher agir com integridade e coragem e que nossas escolhas podem ter impacto na vida de muitas outras pessoas, porque a firmeza doutrinária deles acabou mudando o quadro e aí o Senhor foi glorificado. A sua determinação em seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar a morte, foi recompensada com um milagre e uma lição que ecoa até os dias de hoje. Tanto é que estamos estudando a história deles. 3. Firmeza doutrinária recompensada. Vamos ver ela agora? A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e testes à fé, mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram, especialmente em contextos que contrariam seus princípios. Então aqui tem dois lados. De um lado, a confiança deles em Deus, a obediência deles em Deus. Do outro lado, Deus agora recompensando essa confiança, essa obediência, certo? Esses jovens foram recompensados pois tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles desde o momento em que foram lançados na fornalha. Daniel 3, 25. Deus quis se manifestar para que o nome dele fosse engrandecido. Eles viram a confissão do rei acerca da grandeza inigualável de Deus. Isso está em Daniel 3, 26 e 28. E presenciaram a determinação da alteza, ou seja, do rei, de que todos os moradores da Babilônia deveriam respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, primeiro, ele diz: quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Agora, depois do que aconteceu, ele diz: todos vocês têm que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha como é que mudou. Eles precisaram estar ali na iminência de perder a vida para que o Senhor pudesse se manifestar, e agora Nabucodonosor muda a sua fala. Primeiro, ele desafiou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, eles adoravam a outros deuses, mas Nabucodonosor tinha no seu coração que na terra quem mandava era ele. E a lei era dele, ele fazia o que ele queria. Só que Deus se manifesta e mostra para Nabucodonosor que o grande poder está na mão do Senhor e não dele. Certo? Os jovens foram recompensados pelo rei com prosperidade e destaque especial. Está em Daniel 3,30. De tal modo, percebemos que a fidelidade refletida na firmeza doutrinária desses jovens fez os olhos do rei e de todo o povo se voltarem para Deus. E em seguida, levou-os a serem recompensados em questões pessoais. Definitivamente vale a pena manter-se firme na doutrina em todo o tempo. Agora a pergunta é: vale a pena porque Deus pode nos dar alguma coisa? Ou vale a pena porque não queremos desobedecer a Deus e acabar decaindo na fé? É claro, vale a pena porque não queremos desobedecer a Deus e com isso abrir mão da nossa comunhão com Ele. Todo cristão deve se manter fiel ao Senhor independente das circunstâncias e entender que o fato de manter-se fiel é o ponto principal. Mesmo que não sejamos recompensados com bênçãos materiais, como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque se nós esperarmos que a nossa fidelidade tem que ser sempre recompensada com alguma coisa material, nós vamos estar com uma mentalidade de troca. Então nós queremos que Deus nos dê alguma coisa em troca pela nossa fidelidade. De forma nenhuma. A nossa fidelidade é algo que se espera. Afinal de contas, ele entregou Jesus para morrer na cruz para nos dar salvação, já que nós estávamos condenados e não tínhamos como pagar a nossa dívida diante do tribunal dele.
Tópico 2. Confrontando a falsa doutrina. Então, primeiro, o comentarista mostra o cenário e a postura dos jovens diante de terem que ser ali colocados para adorar a outro Deus, ou seja, adorar a imagem, né? Nabucodonosor como Deus, e eles dizem que não, ou seja, eles se mantêm firmes na doutrina. Agora, ele vai colocar aqui, confrontando a falsa doutrina. Aí ele vai fazer uma aplicação. A falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina e como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição, a ponto doutrinário considerável vital na fé do crente. Então, o que a falsa doutrina faz? Ela contraria ou, em alguns casos, nega aspectos, fundamentos da fé cristã. 2 Timóteo 2, 17 e 18 diz: e a palavra desses roerá como gangrena, ou seja, a falsa doutrina, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Então, a falsa doutrina vai corroendo como gangrena. E quem dá ouvido a elas, porque o problema não está só em quem ensina, não. Está em quem é ensinado e segue aquilo. Ele ouve, ele toma aquilo como verdade e ele passa a praticar aquilo. E eles ensinaram que a ressurreição já havia acontecido. Ou seja, então podem viver como quiser, porque Jesus já veio, já acabou e já não vai vir mais. É isso que ele está falando. Eles estão falando. Isso é uma heresia, certo? Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneiras distintas e surpreendentes, que podem ser resumidas do seguinte modo: pela astúcia dos que disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na fé. Então tem duas coisas. Eles falam muito bem, suas palavras são muito bem colocadas, como pregos bem fixados, e por outro lado, quem está ouvindo eles são pessoas ingênuas. Pessoas que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento bíblico, não têm estrutura doutrinária, não estudam a palavra de Deus. E por não estudarem a palavra de Deus, são pegos nessas coisas com muita facilidade. Muita facilidade. Então, eles passam a ser vencidos porque não têm conhecimento bíblico. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas também eu não consigo compreender a Bíblia quando estou lendo. Aqui, ó. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. O link está na descrição. Um valor acessível para você poder adquirir. Clique. Verifique. Com certeza um valor acessível para você poder adquirir. E, inclusive, tem aí, ó, como estudar a Bíblia para entender. Então não tem desculpa. Se não se preparar, chega a heresia, chega o falso ensino e você é levado por ele. Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eles inventam novidades e as pessoas vão atrás disso, porque elas gostam de coisas assim novas. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Não tem que colocar nada novo, continua sendo a mesma. Ela dá vida, mas ela é a mesma. O Senhor, Jesus Cristo, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Com meios de tropeço ao povo de Deus, Apocalipse 2, 14 e 15, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. Ou seja, se satisfaça do que você quer materialmente. Se entregue a todos os desejos da sua natureza pecaminosa. Vamos ver Apocalipse 2, 14 e 15. Mas uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, uma das igrejas da Ásia, no Apocalipse, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comesse dos sacrifícios de idolatria e se prostituísse. Então o que Balaão ensinou? Bota eles para comer coisa sacrificada a ídolos, praticar idolatria, e coloca eles para ter relação com mulheres estrangeiras. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, que também seguiam esse mesmo padrão aí de Balaão. Hebreus 13, 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares,
de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. E esses manjares podem estar associados a deleites também. Então, coisas que estavam ligadas a orgias também, a desejos, não só a comida. Porque nas festas pagãs também tinha também a questão, quando se fala de glutonaria, porque a glutonaria não era só comer exageradamente. E há muito mais do que isso no caso da Bíblia. Tinha a ver com a comida, bebida e orgias sexuais. Então estava misturado de tudo isso. Eram manjares que levavam a pessoa à destruição. Se inscreva no canal. Certo? Desculpe aí. Pela propagação de dissensões, e vai mais, tá? Continua. Pela propagação de dissensões e porfias, o que causa divisões. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos. Então elas causam dissensões, elas causam porfias, disputas e por aí vai. Olha Romanos 16, 17, 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. Aí o interessante é você vendo Paulo combatendo os falsos mestres, Jesus combatia os falsos mestres, outros apóstolos combatiam os falsos mestres. Está dizendo, ó, desviai-vos deles. Não tenha comunhão com eles. Não participe do que eles participam. Não pare para ouvi-los. E hoje nós queremos parar para ouvir determinadas pessoas. Eu vou chegar lá, calma aí. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, aos seus desejos, aos seus prazeres. E com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Inclusive para tirar proveito para si. 2. A falsa doutrina e os seus males. A falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta cumpra eficazmente a sua missão. Mas por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Vamos lá? Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Paulo diz o seguinte: se até um anjo do céu vos anunciar outro evangelho que não seja o que eu estou anunciando, e o que nós anunciamos, seja amaldiçoado. Só que hoje nós recebemos tudo como palavra de Deus. Basta alguém dizer assim, assim diz o Senhor. Mas o que está sendo dito tem base bíblica? Não é porque alguém chega num lugar... Guarda isso aqui. Parece algo assim... Você pode achar assim que eu estou sendo assim muito radical, mas isso aqui é uma verdade. Ainda que alguém chegue, abra a Bíblia, leia um texto da Bíblia e comece a pregar, isso não quer dizer que a mensagem é bíblica, não. Porque eu posso ler um texto na Bíblia e pregar coisas que não são bíblicas. Dá sentido pro texto que não é bíblico. É por isso que nós temos que entender a Bíblia. Então, cuidado! Muito cuidado! Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus, não para se agradar. E que a doutrina por ele ensinada veio do próprio Deus, versículo 11 e 12. Então, no versículo 10, que o crente vive para agradar a Deus. Você já me ouviu falar aqui, vai me ouvir falar várias vezes. Nosso entendimento de servo é muito pequeno em relação ao peso que isso tem dentro das Escrituras. Quando se fala de servo, está falando de escravo de verdade. Escravo. A ideia é de escravo, só que um escravo voluntário. Porque a palavra é doulos. E doulos é escravo. Ou seja, no passado, todo escravo tinha um dono. Um dono que comprou ele. Quando nós estávamos sem Cristo, éramos escravos do pecado. Fazíamos a vontade do pecado. Vivíamos no pecado. Quando aceitamos a Jesus, nós fomos comprados como um escravo é comprado numa feira, no tempo passado. E o pagamento foi o sangue de Jesus. Então nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos de Jesus. Só que a palavra servos é escravo. Escravo não tem vontade. Então esse negócio de achar assim, eu sou cristão, mas eu faço o que eu quiser. Então eu não sou cristão.
Ah, eu sirvo a Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu não sirvo a Deus. Porque escravo não fazia o que queria. Ele fazia o que o seu senhor queria. Porque o senhor dele era dono dele. E se ele não obedecesse, ele ia arcar com as consequências. Que poderia, no tempo passado, ser chicoteado, apanhar, entendeu? E até mesmo ser morto, porque ele era propriedade daquele senhor. Em relação a Deus, nós passamos a ser propriedade do Senhor em Cristo Jesus. E a pergunta é, como é que eu vou fazer o que eu quero? Só que a paciência de Deus, a longanimidade de Deus vai nos dando tempo para nos arrependermos. Mas se eu e você não nos arrependermos e quiser viver para satisfazer a nossa vontade, nós vamos arcar com as consequências da nossa decisão. Isso não é brincadeira. Deus é amor, mas também é justiça. Nesse caso, adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada é, em certa medida, afirmar que a mensagem e o ensino deixado por Deus não são suficientes para satisfazer a necessidade humana e carece de alterações, sendo uma desonra a Deus e a sua natureza perfeita. Há um tempo atrás, apareceu um senhor que foi consagrado, é consagrado a pastor aí nas redes sociais, dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Atualizada. Ele antes tinha uma colocação bíblica, de repente, em determinado momento, ele se virou e começa a defender coisas que vão contra a palavra. E diz, não, tem parte da Bíblia que tem que ser atualizada. Essa é uma parte extremamente radical. Então, alguns logo rejeitam de cara. Mas tem gente que não vai dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Simplesmente abre a Bíblia, começa a pregar e vai distorcendo suavemente o ensino da palavra para que as pessoas venham passar a viver de acordo com esses novos ensinamentos. E como esses ensinamentos vão de encontro ao que a natureza pecaminosa quer, essas pessoas ficam felizes e ficam agradadas. Então elas acham que aquela pessoa que está ensinando é o máximo. Só que o que essa pessoa está ensinando é contrário ao que a palavra de Deus ensina. E aí, muitas vezes, ela tenta mostrar o seguinte, não, Deus te ama, ele sabe das suas necessidades, você pode continuar fazendo isso, não tem problema. Deus sabe que uma hora... Não, Deus sabe que você precisa e conhecereis a verdade te libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O Senhor está pronto para nos libertar, sim. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos e impede que haja disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro evangelho de Cristo, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Aí o grande problema da falsa doutrina é que alguns crentes abraçam ela e aí começa a haver divisão dentro da igreja. Uns crê de uma forma, outros crê de outra. Pronto, confusão feita. 3. O confronto à falsa doutrina. Está claro que a falsa doutrina e os seus males são uma realidade que, gostando ou não, o cristão, em algum momento, terá que enfrentá-las. E daí surge a pergunta, como confrontar a falsa doutrina? Vamos ser omissos? Vamos aceitá-la? Vamos ficar quietos? Vamos viver ela? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra, não é só EBD. E a ampla distribuição de literaturas, livros, com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à sã doutrina. A falsa doutrina, desculpe. São meios eficazes de confronto à falsa doutrina. E aí está a grande questão. A maior parte de nós cristãos não gosta de ler. Tem preguiça de ler. Às vezes no ano não lê um livro sequer. Um único livro. Quem dirá a Bíblia? Quem dirá perguntar, você já leu pelo menos o Novo Testamento? Os evangelhos todos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, nunca li. É claro que você, como professor, não vai fazer essa pergunta na sala de aula porque vai deixar os alunos constrangidos para eles responderem. Mas você pode fazer a pergunta de forma a demonstrar logo de cara. Eu não quero resposta aqui de ninguém. Mas a pergunta é,
Vocês já leram pelo menos o Novo Testamento todo? Vocês já leram pelo menos os 4 evangelhos? Vai ter lá jovem que vai dizer, nunca li. Às vezes nunca leu um evangelho, quanto mais 4. Mas isso não é só os jovens, não. Tem crentes que nunca leu nenhum evangelho. Só lê versículos soltos. Aí vem uma coisa que muita gente no meio cristão não sabe. A Bíblia não foi escrita nem em versículo, dividida em versículo e capítulos. Os capítulos e os versículos foram colocados depois, para podermos encontrar os textos e nos facilitar no estudo. Mas a Bíblia foi escrita direto. Os livros foi escrito direto, não tinha divisão. Então, quem lia o livro todo. Lia a carta toda. E a gente quer ficar lendo versículos isolados. E aí isso é um problema sério. E é por isso que eu propus, essa aula vai ser dada no dia 28 de janeiro, mas eu propus no início, no primeiro dia de janeiro, no grupo do Telegram, no qual as pessoas pertencem, o link está aqui na descrição, uma leitura do Novo Testamento em 90 dias, em ordem cronológica. E quem está lendo está dizendo, tá uma bênção, tá sendo edificante. Porque quando você lê sozinho, você acaba desanimando, mas aí é o grupo todo lendo. Ou pessoas que estão dentro do grupo lá lendo. E aí eu sempre comento alguma coisa sobre a leitura. Coloco todos os dias qual é a leitura do dia. Os livros que vão ser, os capítulos que vão ser lidos. É uma forma de incentivar a leitura da Bíblia. Temos que ler. Precisamos ler. Literaturas também. Bons livros. Palestras. Estudos bíblicos. Para jovens é coisa boa. Fóruns. Para discutir determinados assuntos, tirar dúvidas, colocar pessoas preparadas, alguma temática, e os jovens virem perguntar. Se vocês deixarem os jovens perguntar, vocês vão ver quantas dúvidas eles têm. Quantas vezes me aconteceu de eu dar algum tipo de palestra, quando terminar, não é só para jovem, pode ser para a igreja inteira. Aí vou lá, terminou, tem lá um lanche lá, e às vezes eu tô no meio do povo, e aí vem um, pastor, isso. Vem outro, isso. E olha, irmãos, vou falar uma coisa. Tem hora que eu fico triste. Por quê, pastor? Porque tem perguntas que são perguntas tão básicas. E aí dá para ver que há uma falta muito grande no local de se ensinar o povo. Porque são perguntas assim muito básicas que as pessoas não sabem. E eu fico triste. E aí Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Que coisa triste. Aí, por isso que eu tô recomendando. Eu recomendo o curso. Eu recomendo aqui... Contrário. Eu recomendo aqui o vídeo. Como estudar a Bíblia para entender. Dou alguns passos. Aponto uma ferramenta que vai poder aprofundar mais. No entanto, tanto essas como outras atitudes que podem ser tomadas, leitura da palavra, oração, vigilância, depende diretamente da unidade doutrinária da igreja, pois ela dá clareza e firmeza sobre as crenças fundamentais que sustentam a vida da igreja, sendo aptas para o enfrentamento à falsa doutrina. Então, por mais que o crente, isoladamente, individualmente, o jovem, ele estude a palavra, é preciso que a igreja que ele pertença, nós, a igreja que pertencemos, tenha uma unidade doutrinária. Esteja sempre ali, ensinando doutrina, palavra de Deus. Doutrina é palavra de Deus, ensinamento, irmãos. Em nome de Jesus. A divisão de entendimento e de crenças traz danos terríveis à igreja. E você vai ver igrejas locais que cada um pensa uma coisa diferente. Igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e os outros eram de Cristo. Paulo lamentou a forma como a igreja de Corinto estava lidando com a celebração da ceia também. E por essa razão, ao escrever a igreja de Éfeso, o apóstolo enfatizou veementemente sobre a unidade, inclusive a doutrinária. Tá lá, ó, Efésios 4, 3 a 6. Portanto, a forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária. Ou seja, ensinando a igreja como um todo, cumprindo assim o desejo de Jesus demonstrado em sua oração, que eles sejam um. João 17, 21. A unidade doutrinária é o muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas da falsa doutrina. Se a igreja é ensinada, quando ela está exposta à falsa doutrina, eles sabem identificar. Isso é errado. Lá na igreja, o pastor ensina assim,
Lá na igreja é ensinada assim, mesmo que não foi o pastor, algum obreiro do ministério. Não, isso está errado. Eu não vou fazer isso não. Mas se a igreja não tem uma unidade doutrinária, se a igreja passa por cima dos ensinamentos, se a igreja abriu mão da palavra, do culto de ensino, da escola dominical, como alguns lugares estão fazendo, também de palestras, de ensinos, de modo geral, que atenda todas as classes de pessoas, seja jovem, seja adolescente, seja marido, esposa, seja pais. Se abrir mão, seja obreiros, vai ter problema. Tópico 3, vivendo a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina, vamos lá. Qual é a verdadeira doutrina? A verdadeira doutrina procede de Deus. Tito 2:10. Na aula de abertura aqui na lição 1, eu falei sobre o que é doutrina. Fiz a distinção entre doutrina e usos e costumes. E está de acordo com a piedade. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos, e juntos capacitam o cristão a manter uma vida cristã firme e refletir o caráter santo de Deus. Por que isso? Porque a doutrina, ela tem a ver com transformação na nossa vida. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês que não está no texto, mas que eu me lembrei aqui durante o momento que eu estou dando essa aula por causa da leitura que estamos fazendo do Novo Testamento. Não cheguei até esse capítulo que eu vou mostrar para vocês, mas eu tô num capítulo, eu tô estudando o capítulo 11, lá no versículo 28, vinde a mim, vós, todos que estáis cansado, fraco e oprimido, e eu vos aliviarei, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aí, tudo bem. E aí tem um texto paralelo, que Jesus ali está fazendo um paralelo do seu ensinamento com o ensinamento dos escribas e fariseus, que estava misturado com coisas que não eram a lei de Deus. E aí eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu botar o texto aqui. Mateus 23, versículo 1 a 4. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Tá bom. Observai, pois, e praticai tudo. Ele manda praticar o que vos disserem. Ou seja, o que eles ensinam, seguir, mas não procedais em conformidade com suas obras. Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Porque dizem e não praticam. Ou seja, eles ensinavam a palavra, mas não praticavam. Aí versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E aí, de repente, nesse ponto, você vai dizer, peraí, tem alguma coisa aqui que não está se encaixando, pastor. O Senhor Jesus fala para fazer tudo o que eles ensinarem, mas agora ele está dizendo que eles colocam fardos pesados. Não há aí... Não está se contradizendo isso? Não, é porque Jesus está dizendo, façam tudo o que eles vos ensinarem que esteja de acordo com a lei de Deus. Mas os fardos pesados que eles colocavam eram os acréscimos, que eles juntaram e misturaram com a palavra de Deus, colocando como palavra de Deus. E é isso que é pesado para eu e você carregar. Então, aqui é importante salientar que está dizendo o seguinte, que a verdadeira doutrina procede de Deus, está de acordo com a piedade. E que essa doutrina é divina. E que o fruto sempre são bons, santos e piedosos. E capacita o cristão. Então a doutrina faz isso. Agora, o que se mistura no meio da doutrina como palavra de Deus, ensinamento de Deus, não faz isso. Sendo de natureza divina, o conteúdo da sã doutrina é composto tanto de elementos quanto de propósitos divinos. Como, por exemplo, a exaltação de Deus. Está dentro da parte doutrinária, da questão dos ensinos, tá? O justo Criador, a triste realidade, o estado do pecado da humanidade, a sua necessidade de um Salvador, nós temos necessidade de um Salvador, a gloriosa mensagem da redenção em Cristo, salvação, e a consumação de todas as coisas. Tudo isso está dentro dos ensinamentos doutrinários nossos. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele.
a salvação do perdido e a edificação da igreja. Infelizmente, existem igrejas que carecem de consistência na verdadeira doutrina. Por outro lado, há igrejas onde existe consistência na verdadeira doutrina, mas ocorre uma supervalorização dos usos e costumes, a ponto de tornarem-se prioridade no ensino e nas correções em detrimento da verdadeira doutrina. E aí talvez você fale assim, pastor, o senhor pode dar um exemplo do que o senhor quer dizer com isso? Igrejas que não têm ali uma consistência na sã doutrina, já entendemos, não valorizam tanto. Mas igrejas que têm uma consistência, mas que valorizam mais os usos e costumes, priorizam de tal maneira que estão prontos até mesmo a disciplinar por causa disso, mas se esquecem da questão da verdadeira doutrina. Tem como o senhor dar um exemplo disso? Vamos lá. Tem os usos e costumes de determinada igreja. Desde que sejam usos e costumes bons, tá bom. Não tem nada a ver com questão de ter que cumprir para ir para o céu, porque isso não tem... Aliás, na verdade, nada que nós fazemos nos garante o céu. O que nos garante o céu é Jesus Cristo, a morte dele. O que nós fazemos é consequência de ser um salvo. Porque se eu sou salvo, eu tenho que me comportar como salvo. Então eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo, é diferente. Mas os usos e costumes é apenas usos e costumes, são bons hábitos que nos diferenciam, mas que algumas pessoas não usam e que não vai interferir em nada na santificação dessa pessoa. Mas vamos lá. Aí aquela igreja tem usos e costumes, preza por eles. Até aí sem nenhum problema. Muito bem. Aí se uma pessoa deixar de cumprir aquilo, às vezes vai até para disciplina. E aí eu tô falando de coisas, adereços, né? Alguma coisa em relação a cabelo e tudo mais. Muito bem, vai pra disciplina. Só que aí, às vezes, tem pessoas que falam mal dos outros e estão em cargos. Às vezes é irmã de mesa de oração, tem alguma posição de liderança na igreja, irmãos também que tem posição no ministério, tem alguma posição na igreja, ou mesmo se for membro. E não acontece nada. Vive difamando os outros, falando mal dos outros e não acontece. Isso é pecado. Isso sim tinha que ter disciplina. Então, se disciplina pessoas porque descumpre os usos e costumes, mas não se disciplina pessoas porque estão falando mal dos outros. E aí alguém pode dizer assim, pastor, mas vamos e viemos. Os usos e costumes é notório, quando se a pessoa chega dá pra ver. Agora, a questão de estar falando nem sempre todo mundo sabe, não importa, é pecado do mesmo jeito. Os outros nem todo mundo sabe, mas é pecado. Então a gente valoriza os usos e costumes e deixa a doutrina de lado. Isso é péssimo. 2. Os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. Não é aquela igreja que mistura as coisas. E em nome dessa mistura chama tudo de doutrina. Doutrina é doutrina, uso e costume é uso e costume. Que eu não estou negando. Se a igreja tem, devemos, se congregamos naquele lugar, seguir. Se não dá para seguir, nós vamos orar com uma orientação de Deus e vamos seguir a nossa vida para outro lugar. Mas não podemos viver uma vida ali de luta, já que aceitamos congregar naquela igreja local. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina, repreende, corrige, instrui e capacita o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você vê que a palavra ensina, repreende, corrige e instrui. E aí, eu sei que talvez você diga assim, mas peraí, pastor, você tá falando aí de usos e costumes? Vamos falar de roupa, pastor. Se cobrir de forma decente é doutrina. Se cobrir de forma decente é doutrina, de forma modesta, de forma que não apresente partes do corpo, ou até mesmo a silhueta do corpo, no caso das mulheres, é doutrina. Sim, os homens também, calças que não estejam ali arrochadas, formoseando partes que não deveriam estar formoseando, é doutrina. Esse tipo de vestimenta não é adequado para o cristão. Agora, o modelo da roupa é costume. Porque se vamos seguir modelo de roupa, então os homens vão usar túnicas, que são diferentes das mulheres, e as mulheres também vão usar vestidos também, igual no tempo bíblico. Então isso está provado, mais do que provado, que não é uma questão do modelo em si, que é a questão da doutrina, e sim a modéstia, se tampar, se vestir, se cobrir, não mostrar o que não é devido. E acabou. Então é isso que nós temos que entender. Porque senão tem gente que vai achar aí, não posso andar como eu quiser. Não pode andar como você quiser.
Não pode andar formoseando o corpo, a veste, a silhueta do corpo. Nós tivemos lições aqui para os jovens aqui que tratou disso. Vocês lembram disso? E aí eu deixei a sutileza da relativização da Bíblia, por quê? Porque ela explica 2 Timóteo 3, 14 a 17, que tá aqui, ó. 2 Timóteo 3, 16 a 17, eu botei logo do 14 ao 17, que eu tenho uma exposição bíblica sobre esse texto. Assista, vai te ajudar a entender melhor. Ao escrever para Tito, Paulo diz que a doutrina verdadeira é fonte encorajadora aos crentes e muro de proteção contra os falsos ensinamentos. Então é um muro, protegendo. Então, de um lado, do outro lado estão os crentes, e aqui vem a falsa doutrina, bate, ó, e não consegue passar. Por quê? Porque tem aqui a proteção. Paulo, ao escrever a Timóteo, mostrou que a boa doutrina oferece nutrientes à vida espiritual da igreja, dando-lhe saúde e vigor espiritual. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Finalmente, o apóstolo João, quer dizer, ele mostra aqui Paulo falando, né, para Tito, para Timóteo, mostra o apóstolo João também falando, tá? Afirma que a sã doutrina garante as condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão. Como é que Deus vai ter comunhão com alguém que vive o que ele quer e não o que a palavra de Deus ensina? 3. Vivendo a verdadeira doutrina. É possível notar que o combate às falsas doutrinas e o incentivo para que a igreja honrasse e vivesse a verdadeira doutrina ocuparam posição de destaque na agenda dos apóstolos e que confirma que isso é vital à igreja de Cristo. Isso aqui é bem interessante, porque só o fato de combater as falsas doutrinas e incentivar a igreja que honrasse e vivesse a verdadeira doutrina, tendo uma posição ali de destaque diante dos apóstolos, eles se preocupavam tanto com isso, mostra que isso é muito importante para a igreja, a verdadeira doutrina. Os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela igreja primitiva, mas a igreja da atualidade também os enfrenta. E como os apóstolos, a liderança e a igreja devem se ocupar no combate a este mal. A liderança e a igreja, formando uma frente de incentivo para que a geração atual viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina. Mas se não tem incentivo à leitura da Bíblia, se tem lugares... Eu já ouvi situações que não dá para acreditar. Alguém propôs a leitura da Bíblia para os jovens. Vamos fazer uma leitura da Bíblia. E alguém perguntou, qual o propósito disso? Como assim, irmãos? Como assim? Perguntou qual era o propósito de botar os jovens para ler a Bíblia. O propósito de colocar as pessoas para ler a Bíblia é aprender sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em todos os aspectos. Se é para resumir, vamos resumir nisso. Colocar as pessoas para aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está ali, na sua palavra. Conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus. Eu não posso ter relacionamento com Deus através do que eu acho, os meios que eu quiser usar. A Bíblia me ensina como orar. A Bíblia me ensina como jejuar. A Bíblia me ensina como vigiar. A Bíblia me ensina como me comportar. A Bíblia me ensina como eu devo valorizar a palavra de Deus, coisa que muitos de nós não estamos valorizando. O salmista diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor diz para Josué, não aparte da tua boca a palavra do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo conforme nele está escrito. Então te conduzirás e serás bem-sucedido. Não é possível que pessoas dizem que amam a Deus e não ligam para a Bíblia, para a palavra dele. Não querem estudar a palavra. Então a igreja, ela precisa incentivar os crentes a lerem a Bíblia. É terrível ouvir, às vezes, alguém de púlpito de igreja. E aqui eu não estou falando que é a pessoa do pastor, não. Pode até acontecer do pastor falar um negócio desse, mas eu não estou falando do pastor em si. E alguém dizer, irmão, abra a tua Bíblia aí pelo menos uma vez na semana. Que pelo menos uma vez na semana? O quê? Fica pior ainda se for um obreiro, um pastor auxiliar que falar um negócio desse. Alguém que esteja com uma responsabilidade na igreja. Se for professor de escola dominical, superintendente de escola dominical e por aí vai. Que história é essa? Pelo menos uma vez na semana, pelo menos nada. Tem que abrir a Bíblia todo dia. Tem que ler a palavra de Deus todo dia, tem que estar em contato com a palavra todos os dias. Você não come uma vez por semana, fisicamente. Assim também precisa comer todos os dias espiritualmente, irmão.
Então a igreja precisa acordar, senão nós vamos ser destruídos. Muitos de nós. A sã doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, tá aí, ó. No fortalecimento das bases da fé e a sua constante preservação, além de promover saúde espiritual. Se alguém pergunta para que ler a Bíblia, manutenção da comunhão com Deus, fortalecimento das bases da fé e constante preservação, além de promover saúde espiritual. Diante de tudo isso, resta fazer um importante e inadiável convite. Conheça e viva a verdadeira doutrina. Existe um discurso que se apropria do amor para defender o não confronto daqueles que distorcem a palavra de Deus. Ah, Deus é amor, a gente tem que tratar as pessoas com amor. Amor. Gente que conhece a palavra e está distorcendo, no sentido assim, propositalmente. Que amor é esse? Vamos lá. Isso ocorre principalmente em relação a pessoas que são obreiros, mas que acabaram cedendo a distorções da doutrina e hoje as propagam sem considerar os danos que tais ensinamentos causam à Igreja de Cristo. Aos desavisados, que tem que ser desavisado para poder usar o amor como desculpa para não confrontar essas pessoas. É bom lembrar que o amor não é aprovação de conduta e que os profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Cristo e seus apóstolos resistiam face a face aos que ensinavam doutrinas distorcidas. Guarde uma coisa. Eles falavam, eles denunciavam. O pastor da igreja, ele pode falar para você sim, de púlpito sim, ó, na internet, e até citar nome dentro da igreja local, sem nenhum problema. Se ele quiser preservar, se não for um culto gravado, não quer que vá para a internet, muito bem, mas ele pode cortar aquela parte, mas ele pode até citar nome. Olha só, fulano de tal, é pastor, é apóstolo, é bispo, o que quer que seja, tá ensinando isso, isso. Não assista essa pessoa. Isso vai corroer a tua fé. Isso vai fazer você naufragar. Os pastores podem fazer isso. Eles podem alertar a igreja. Eles estão ali para proteger as ovelhas de Cristo dos falsos ensinamentos. Mas os professores, eles também têm sua autonomia dada pelos pastores. Isso é claro, cada pastor ele tem que saber se tem essa autoridade dada pelo pastor de fazer algumas citações e mostrar algumas coisas. Para quê? Para orientar vocês que aprendem a palavra de Deus para não serem enganados. Por isso, é hora de nos posicionarmos no combate às falsas doutrinas, e isso só é possível estudando e vivendo a palavra de Deus. Vamos para a nossa conclusão. Só que antes de concluir, eu quero fazer um convite a você. Tá para ser lançado aí, tá? Agora, na verdade, o canal já está no ar, mas o conteúdo, a programação do canal começar a partir de fevereiro de 2024. O canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. É com a minha esposa aqui, ó, que tá aqui embaixo, a minha menina princesa, Ângela Manhães Luna. Inclusive, esteja sempre orando por nós, que nós estamos precisando muito, tá? Aí vai ser lançado aí o canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais com Ângela Manhães Luna. Não é um canal só para mulheres, pode, porque tem devocionais e tudo. Homens também podem participar, mas você pode já se inscrever, tá bom? É importante que você se inscreva. É um canal que vai trazer conteúdo edificante para a sua vida. Então, fale do canal também para outras pessoas. Falem, tá bom? Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. Pastor, como é que eu acho lá no YouTube? Ângela Manhães Luna, ou @Ângela Manhães Luna, tá bom? Tá aparecendo, é só para você poder saber que o canal já está publicado. Colocar, ó, tá aí, ó, para você. O canal ainda não tem inscritos, ó, tem 3 inscritos quando eu tô gravando aqui, porque agora que eu comecei a falar, nós estamos falando sobre o canal. Mas mostrando para você aí, aguardo vocês lá pra glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus seja louvado por isso. Vamos lá, finalizar. Conclusão. Nesta lição aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da pressão babilônica e sobre o risco de morte, decidiram manter-se firme na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade da igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo. E a questão, terminar a aula, é: não negocie os seus valores independente do lugar onde você está, e se isso depende de você negociar para você ser aceito. Ainda que você não seja aceito, diga isso para os jovens na classe.
continue com seus valores. Vale a pena não abrir mão dos seus valores. Eu estava, nessa data que eu estou gravando essa aula, essa aula vai ao ar no dia 13 de janeiro de 2024, ou seja, ela é para o dia 28, ela vai 15 dias antes para o ar, ela vai no dia 13 de janeiro de 2024 e vai ser dada no dia 28 de janeiro de 2024. A minha esposa, nesse dia, no dia que eu tô gravando é dia 12, mas ela vai ao ar no dia 13 de janeiro de 2024. A minha esposa estava conversando comigo e eu estava vendo, né? Na verdade, eu estava vendo um vídeo aonde um jovem foi cantar num desses programas e ele canta músicas cristãs. E aí um dos jurados disse para ele assim: olha só, estamos cansados de ouvir esse tipo de música e tudo, gospel e não sei o quê. Eu espero que você cante alguma coisa diferente. Aí ele canta um louvor de uma cantora e esse louvor fala logo de cara que os palácios, que ele não abre mão, e tá tudo dentro do contexto dessa aula, por isso que eu deixei isso aqui pro encerramento, né? E que ele não ia negociar, né? Ainda com risco de morrer, o que importa é obedecer. Irmãos, o jurado que falou isso ficou com uma cara que não tinha onde colocar no lugar, porque mesmo ele tendo dito o que ele disse, ele cantou e foi firme: não negocio a minha fé. Então, não negocie a sua fé de maneira nenhuma. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 5, 4 de fevereiro de 2024, as falsas doutrinas. Aí você vai falar: pastor, a gente acabou de falar tanto de falsas doutrinas, mas o comentarista preparou uma lição exclusiva só para falar de falsas doutrinas, então nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. E não se esqueça a sutileza da relativização da Bíblia, que é a exposição de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Isso aqui é importante porque tem tudo a ver com falsos ensinos. E o Entende Tu Que Lês, como estudar a Bíblia para entender. Participe do projeto Mais 13 inscritos do canal. Já se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Deixou seu comentário? Deixe seu comentário de que lugar está assistindo, o que achou dessa aula, tá bom? Não deixe. Seja do Brasil, fora do Brasil, tá? E também compartilhe essa aula. Compartilhe a aula. Fale do canal para as pessoas. Tenho certeza que vai ser bênção. Você pode baixar os PDFs gratuitamente aqui do canal. Aonde? No meu canal no Telegram. Pastor, onde está o link do canal no Telegram? Pastor, não tem o Telegram. Então vai primeiro instalar lá na Play Store, ou se você tem iOS, né? Você vai precisar ir na loja, instalar, e depois o Telegram, depois você clica no link e entra no meu canal. Lá estão os conteúdos, aonde você vai clicar na publicação, vai ser levado para o meu site. Desce a página do meu site, na parte de baixo tá lá os botões para você poder fazer o download. Agora você também pode baixar tudo no único lugar, sendo membro, tá? No meu canal. Aí você vai estar semeando do meu Ministério de Ensino. Pastor, aonde eu posso ser membro? É só clicar no botão aí no YouTube, seja membro. Tem lá os planos, você escolhe o que melhor te agradar, e aí você passa a receber tudo na aba Comunidade. Vai estar tudo na aba Comunidade do canal, você passa a receber os links, você clica, já baixa direto. Você não precisa ir pro meu site, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, mas antes da oração eu apenas quero colocar algo aqui. Semei no meu Ministério de Ensino, tá bom? Muitas vezes me pediram: pastor, coloca lá o QR Code na tela. Às vezes a gente quer contribuir, quer ajudar, então eu tenho colocado no final da programação. Tenho colocado, estou dizendo que um dia possa colocar em outro momento, mas tenho colocado no final da programação. Abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área de Pix, ler QR Code. É só apontar o seu celular, ver o valor que você quer abençoar e amém. Ou a minha chave Pix está aí, vai entrar no nome Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu O Que Lês? É o nome que vai aparecer lá para você, tá? Aqui no canal tem o Entende Tu Que Lês, tem a EBD Comentado Online e tem a Teologia e a Vida Cristã. São as programações feitas aqui no canal para a glória de Deus. Pastor, eu não posso contribuir. Ore por mim. Ore pela minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, que nós precisamos muito das vossas orações. Olha, nós precisamos vida ministerial, saúde, vida financeira. Deus sabe de todas as coisas, mas toda a programação aqui é gratuita, você não paga para assistir, continue assistindo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você que é professor, por você que é professora. Eu quero orar que Deus te dê uma aula
edificante, que a aula que você ministre seja edificante, que você possa ser um instrumento de Deus em sala de aula. Eu quero apresentar também os pedidos de oração. Muitos deles estão aqui nesse caderno, outros não estão. Você pode fazer sua oração agora junto comigo nesse momento. Então nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de ter ministrado essa aula, por realizar mais um programa. Eu quero colocar em Tuas mãos os professores e professoras que vão ministrar esta aula. Eu peço que o Senhor os use como instrumento nas Tuas mãos. Que eles possam, Senhor querido, alcançar o objetivo. Que eles consigam, Senhor querido, passar um ensinamento conforme está aí, Senhor. E possa ser algo que transforme vidas. Primeiro, transforme a vida de cada um deles. E, ao mesmo tempo, transforme a vida de cada um de seus alunos. Que eles possam ver, Senhor querido, o resultado com o tempo da transformação por causa do ensinamento da Tua palavra. Se tem algum professor ou professora que está pensando em desanimar, em desistir, em parar, não permita não, Senhor. Dê força, dê ânimo, dê graça, sustente com as Tuas mãos poderosas. Toma os alunos, que eles possam também valorizar o ensino da Tua palavra, o aprendizado da Tua palavra. Toma cada necessidade nesse momento que está sendo apresentada, Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa. Toma nas Tuas mãos os pedidos que estão aqui, seja de ordem financeira, de ordem física, Senhor, saúde, seja de ordem familiar, seja, Senhor querido, Senhor amado, em questão de libertação, seja de vícios das drogas, do tráfico, da prostituição, da jogatina, do alcoolismo. Senhor, eu não sei quais são os problemas, mas o Senhor conhece todos, Senhor. Se for depressão, se for ansiedade, se for síndrome do pânico, se for outros tipos de síndrome, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, continua nos ajudando, continua me dando graça, continua abençoando a minha família, a minha esposa também. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos capacita. Eu te rendo graça por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Quero te agradecer, muito obrigado por você ficar até esse momento. Nesse momento, receba a bênção apostólica e na próxima tela eu estou deixando aí os vídeos de recomendação e também o canal Mulheres de Fé com Ângela Manhães Luna. Participe, eu tenho certeza que vai ser edificante também para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.